Olá, pupilos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Enfermagem Avançada e hoje a gente vai discutir um tema muito pertinente para o plantão, qual catéter utilizar. Você tem várias numerações de catéter aí no plantão e hoje a gente vai discutir alguns pontos que você precisa saber para entender qual catéter você deve utilizar, tá bom? Quer saber mais sobre isso? Roda a vinheta, mas peraí, antes disso você vai curte agora esse vídeo aqui e se inscreva no nosso canal para que nos próximos vídeos você seja notificado e não perca nenhuma novidade aqui no canal, tá bom? Agora sim, roda a vinheta, simbora! Então vamos lá, pessoal, qual catéter utilizar? Primeira coisa, você já deve ter lido por aí, catéter número 18 eu tenho que utilizar quando tiver um paciente grave. Um catéter 24 a gente só utiliza nas crianças. Você deve ter já visto ou lido algumas coisas desse tipo. Mas a melhor coisa, o que eu posso dizer para você, você que quer ter seu enfermeiro de alta performance, um enfermeiro que faz a diferença, é que não existe, pessoas, receita de bolo. Não existe uma receita de bolo dizendo isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então sempre, o enfermeiro que pensa fora da caixinha, ele vai fazer uma coisa chamada avaliação. Quando você seleciona um catéter, esse catéter ele vai ser selecionado baseado no objetivo pretendido. Tipo, você tem que pensar, por que eu estou funcionando esse catéter nesse paciente? Por quê? Existem vários contextos. É um paciente que de repente você está numa UPA, numa sala de emergência, e chega um paciente grave, onde ele vai precisar correr um volume, de repente um paciente que está em choque, onde vai precisar correr uma quantidade grande de volume, ou mesmo concentrado de hemácia. Olha só o raciocínio. Nessa hipótese, você não pode pensar em utilizar de repente um catéter 24, um adulto. Não, é um catéter calibroso, de repente um 18 num paciente como esse. Ou até, dependendo da possibilidade, eu já fiz em situações críticas de emergência, utilizar um catéter número 16, que salvou, olha só, a gente salvou a vida do paciente numa situação como essa. Ou seja, depende do objetivo pretendido. A gente está falando, por exemplo, de um adulto em situação de emergência, mas de repente pode ser um adulto que chega também, por exemplo, um adulto que chega em uma outra situação onde de repente, obviamente, você não vai fazer um 18. Você pode fazer um catéter menos calibroso, de repente um 20, porque de repente é simplesmente para tomar de repente uma dipirona ou correr um volume pequeno. Deu para entender? Mesma pessoa, mesmo adulto, mas em circunstâncias diferentes. Vamos pensar num adulto, mas já num adulto diferenciado, um adulto idoso. Um idoso. Pensa no idoso, que geralmente pode ter já veias menos calibrosas, de difícil acesso. Um paciente, de repente, não precisa de grandes volumes, mas um paciente que precisa de um catéter para fazer ali medicações de forma intermitente. Às vezes, nesse paciente, você vai ser difícil funcionar com um 20. Deu para entender? Às vezes, nesse paciente, pode ser que caiba, de repente, um 22. Rafael, mas 22 não é só para criança, por isso que eu falei. Avalie, depende do objetivo. Se o fluxo for necessário para um catéter 22, você pode funcionar o 22 no adulto. Olha só, isso que eu quero que você pense. Então, depende o quê? Do objetivo pretendido. Depende da duração da terapia. Por falar em duração da terapia, muita gente pergunta também, Rafael, quanto tempo pode durar um catéter? Quanto tempo eu deixo um catéter? 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas. Então, hoje o entendimento é que a gente pode deixar por até 96 horas, ou dependendo da situação, mais. Só que aí é que está novamente, pensar fora da caixinha. Não é porque você leu, Rafael, eu li a recomendação que pode ficar 96 horas. Então, lá no meu plantão, todos os pacientes eu vou deixar 96 horas. Não. Porque existe o quê? Uma circunstância por trás disso. Tipo, como assim circunstância? Avaliação diária desse catéter. Você tem que avaliar se esse catéter, por exemplo, primeiro, está funcionante. Se não está funcionante, não tem como deixar 96 horas.
está funcionando, te tira, pode estar com 24 horas, é óbvio que você não vai manter uma coisa dessa. Segundo ponto importante, está fazendo flebite? Se estiver fazendo flebite, você também vai ter que retirar. Tá com sinais flogísticos, sinais de infecção, também vai ter que retirar, então não adianta ficar 96 horas. Outro detalhe também é se tem condição de ser avaliado. Por exemplo, um catéter onde na maioria da realidade do nosso país, que não tem filme transparente, a gente usa ainda o velho esparadrapo, que nem é estéril, que nem é recomendado mais, mas a gente utiliza porque é o que tem na prática. Esse catéter não tem condição de ficar 96 horas. Primeiro, que você não consegue avaliar a inserção. Você não consegue avaliar a inserção dele. Então fica muito difícil deixar 96 horas ou mais um catéter como esse. Então, quando a gente fala de 96 horas ou mais a permanência, é aquele catéter que eu utilizo, por exemplo, um filme transparente estéreo. Ou seja, um filme transparente estéreo onde eu consigo visualizar a inserção desse catéter para ver se tem um sinal flogístico, se não tem um sinal flogístico ou coisa parecida. Então, o catéter escolhido vai depender do objetivo, da duração da terapia, tá bom? Então, se de repente for só para fazer, vou fazer isso aqui para 24 horas, por exemplo, para que eu vou fazer? E é um medicamento que eu vou utilizar tipo 3 vezes, 24 horas a gente vai administrar um medicamento a cada 8 horas, olha só, por que eu vou funcionar um 18? Se eu posso de repente funcionar um número bem menor de catéter que é possível realizar essa terapia. Deu para entender? Por exemplo, eu já tive paciente que ele estava precisando de catéter venoso simplesmente porque ele precisava fazer um antibiótico venoso uma vez ao dia. Olha só, uma vez ao dia. Então, se ele precisava fazer uma vez ao dia, eu utilizava um catéter de menor calibre. Eu utilizava, às vezes, um 22 nesse paciente, mesmo ele tendo uma veia muito boa. Rafael, mas por quê você utilizava ele tendo uma veia muito boa? Primeiro, porque o 22 era pertinente para a terapia, o fluxo ficava muito bom para a terapia. E outro, você tem que entender que quanto maior o catéter, tá? Quanto mais calibroso o catéter, maior o risco de flebite. Existem dois tipos de flebite, tá, pessoal? Flebite química, que é a flebite que pode ocorrer pelo medicamento na parede do vaso, onde causa um processo inflamatório, aí você vê a hiperemia, né, vermelhidão, ardor. E existe a flebite mecânica, que não é causado pelo medicamento, mas pela ponta do catéter ali batendo na parede. Imagina que a parede do vaso aqui, o catéter aqui, batendo na parede do vaso. Esse aspecto mecânico de ficar batendo causa um processo inflamatório, uma irritabilidade que causa flebite. Portanto, se você tem um catéter menor e menos calibroso, você diminui o risco de flebite mecânica. Deu para entender o que a gente está envolvido em relação a isso? Por exemplo, quero fazer uma administração de hemocomponente. E aí vai depender do hemocomponente. Por quê, Rafael? Hemocomponente, existe a indicação que a gente deve utilizar um catéter 18 ou um catéter 20, tá? Isso tem na literatura. Inclusive, quem já assistiu o meu curso de hemoterapia, né, de hemotransfusão, que tem dentro do Netflix, sabe do que eu estou falando. Eu tenho um curso completo de hemotransfusão no Netflix, que depois vocês podem ter acesso a esse curso. Eu falo sobre o tipo de catéter escolhido. Então, depende. Por exemplo, se for um concentrado de hemácia, que é algo mais viscoso, mais difícil de correr, um catéter 18 ou até um catéter número 20, dependendo da situação. Eu gosto mais do 18 nessa situação. Mas, de repente, não é um componente, Rafael, não é o concentrado de hemácia, é para correr um plasma, uma plaqueta, não sei se vocês sabem, ele é muito menos viscoso do que o concentrado de hemácia, ele é menor, de menor volume, corre mais rápido, então de repente um acesso número 20 está o suficiente. Está o suficiente. E dependendo da situação, te digo mais, pode ser que de repente um paciente, né, um idoso, um paciente menor, até o 22 pode ser possível você infundir esse tipo de hemocomponente, tá bom? Então depende muito da viscosidade do componente também, né, que você vai fazer no teu paciente. É importante você entender também que eu não devo funcionar acesso venoso para determinadas situações. Tipo, vou falar uma coisa para você. Lembra que eu falei que depende da terapia?
Por exemplo, droga vasoativa. Rafael, posso fazer um catéter venoso no catéter venoso periférico droga vasoativa? Posso, pupilo. Tipo, noradrenalina em catéter periférico? Pode? Pode noradrenalina em catéter periférico. Talvez não te falaram isso, mas pode numa situação de emergência, ou pode ser uma situação que nem seja de emergência, mas que num contexto de menos complexidade, onde eu preciso fazer por exemplo, uma noradrenalina numa vazão menor, eu posso fazer até toda a terapia no catéter venoso periférico. Tipo, um pós-operatório, de repente, que porventura necessitou de fazer uma noradrenalina. Perspectiva, fazer noradrenalina tipo em menos de 24 horas. Posso fazer no acesso periférico sim, desde que eu observe lá que esteja numa vazão baixa, tipo 3 ml hora, 4 ml hora, 5 ml hora, uma droga mais diluída, ou seja, uma diluição padrão, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, uma ampola diluído, uma ampola, você não sabe, uma ampola de noradrenalina tem 4 ml, tá? Tem 4 ml. Uma ampola de noradrenalina diluído, por exemplo, em 296. Pode? Pode. É um quesito que você observa. Lembrando para vocês que existe várias formas de diluir esse medicamento, tá, pessoal? Dependendo da rotina aí de cada instituição, tá? Eu chutei aleatoriamente uma das que são feitas por aí. Perfeito? Perfeito? Então pode sim ser para você interessante. Mas de via geral, produtos vesicantes não se deve fazer por acesso periférico. Por exemplo, também NPT. Pode fazer por acesso periférico, Rafael? Pode. Sabia que pode? Muita gente fala para você que não pode, mas pode. Só que você tem que entender qual NPT, qual é a nutrição parenteral que pode ser feita. Qual é a nutrição parenteral que pode ser feita? Aquela nutrição parenteral que tem menos de 10% de dextrose e a osmolaridade dela é menor do que 900 milimol por litro. Essa eu posso fazer por acesso periférico, tá bom? E aí nessa situação é interessante que dependendo do contexto você escolha um catéter, por exemplo, um número 20, um 18, para fazer essa nutrição quando indicado. E detalhe, aqui o acesso é exclusivo. Não se pode fazer mais nada a não ser a nutrição parenteral quando o acesso é periférico. Perfeito? Então, a osmolaridade acima de 900 já tem que ter indicação direta de acesso central. Aí talvez você me pergunte, Rafael, mas e aí, se eu inicio uma droga vasoativa em acesso periférico, não vai precisar no central mais na frente? Pode ser que sim, tá? Pode ser que você precise. Tipo, o paciente estiver agravando o quadro. A perspectiva é que se faça mais medicamentos nesse acesso. Aí não dá para misturar a nora, que está no acesso periférico, com outros medicamentos. Por quê? Porque no acesso periférico a via é única, ela não é duplo lumen. Você até pode ter duas vias, né? Quando você coloca lá, quando você agrega alguns dispositivos, você pode ficar um lumen, dois lumen, três, uma via, duas vias, três vias. Mas não confunda com lumen. Lumen é a divisão dentro do catéter. E o gelco simples que a gente chama, né, o catéter, ele só tem um lumen lá dentro. Tá bom? Então acaba que se misturando a droga. Tá? Então é muito importante você entender, né, como selecionar, que espessura selecionar. Rafael, estou atendendo uma criança. Depende também do tamanho da criança. Que criança você está falando? 1 ano é criança. 11 anos também é criança. Deu para entender? Então, se você está uma criancinha de 1 ano, filhinho, é o mais calibroso, é o menos calibroso. Tipo, o 24. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe até o catéter 26, tá? Não é comum, mas existe o catéter 26, para quem não sabe. Se for situação, um 26. E de repente eu tenho uma criança de 11 anos. Beleza, mas que tamanho é essa criança? Tem criança de 11 anos que é maior do que eu. Mas tem criança também que tem um porte médio. E aí nessa criança, dependendo da situação também, do que você for infundir, você pode pegar o intermediário, tipo um 24. Mas depende de para que eu vou fazer. Quanto de volume eu vou infundir? Que medicação a gente vai fazer nessas crianças? Tá bom? Então, via de regra, é importante a gente entender esses contextos, tá? Por exemplo, para quem vai fazer contraste, para quem vai, de repente, em uma tomografia,
recomendação de uso de contraste. Geralmente a indicação lá de se fazer contraste é se fazer acesso 18. É por isso que muitas vezes você que trabalha em emergência, UTI ou coisas parecidas, quando você liga lá para a tomografia, esse paciente tem uma tomografia para fazer, eles perguntam, é com contraste? É com contraste. Ah, você tem que funcionar com gel com 18, com acesso 18. Não é porque eles querem, não, é porque pela recomendação da bomba injetora, existe uma bomba injetora, ela trabalha, ela funciona com o fluxo lá do catéter 18, é o melhor fluxo para ela funcionar. Tá bom? Então, vai fazer contraste, acesso 18 no adulto, é o melhor, tá bom? É o melhor. Se você botar um acesso menor, vai criar mais resistência e vai ter dificuldade dessa bomba injetora funcionar. Então, depende do que dá, para que vai servir, para que você vai funcionar. Então, sempre pensa, não existe receita de bolo em relação a isso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo para você abrir a sua mente, você pode curtir esse vídeo aqui, compartilhar, dar aqui o joinha e aí assine também aqui, ó, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal para você não perder nada, tá bom? Grande beijo, tamo junto, até o nosso próximo vídeo.